Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente com algumas perguntas para o nosso irmão Rubens. E hoje eu fiz um cenário simples, só para abrir a mente dos irmãos, para que vocês possam entender melhor o que quero explicar para vocês. Da mesma forma que eu fiz da camiseta e dos trapos, hoje eu vou fazer algo também um pouco diferente para que os irmãos, a mente abra e vocês entendam o que eu estou falando. E que você possa comparar quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Que o importante aqui, meus irmãos, não é agradar aos homens, mas sim agradar ao Pai e ao Messias, partindo o pão da vida puro, sem contaminação. Eu tenho aqui, meus irmãos, 3 panelas Tupperware. 3 Tupperware. Esse maiorzinho do que todos são 3 Tupperware. Esse aqui é meio laranja, esse verde e esse azul. Talvez você está perguntando o que esse homem quer falar? O que o nosso irmão quer falar? Vocês vão começar a entender agora o que eu quero falar. Nesse Tupperwarezinho laranja aqui, meus irmãos, eu vou colocar o nome dele de Tupperware quente. Note, o laranjinha vai ser quente. Eu não tenho vermelho, então eu coloquei o laranjinha porque eu não tenho vermelho. Então eu coloquei no laranjinha. O laranjinha é o quente. Está aqui. Esse maiorzinho de todos, azul, eu vou chamar ele de morno. Está aqui. Esse verdinho, eu vou chamar ele de frio. Está aqui. Talvez os irmãos estejam perguntando: o que ele quer falar? Onde ele quer chegar com esses 3 Tupperware? Frio, morno e quente. É simples, meus irmãos. Muito simples. Se você quer saber se uma pessoa procede do Pai ou não, basta olhar esses 3 Tupperware. O laranjinha, que significa quente, o azul, que significa morno, e o verde, que significa frio. Com esse simples detalhe, você consegue descobrir quem pertence ao nosso Pai e ao nosso Messias. É simples, meus irmãos. Muito simples. Então, meus irmãos, eu vou tentar começar a explicar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Nosso Pai, meus irmãos, desde o princípio, nosso Pai, o Messias, desde o princípio, ele é o mesmo. A lei do amor ao Pai, amor ao próximo e crer no Messias é eterna. Não muda. Então vamos ler Apocalipse 3, versículo 15 e 16. E vocês vão matar a charada do que eu quero explicar para vocês. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Isso foi dito há muito tempo atrás, mas significa para todas as gerações, todas, tanto no passado, no futuro, no presente, é para todas as gerações. E aí vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Vamos lá? Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, pois, és mornos, nem é quente, nem é frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É simples de entender, meus irmãos. Se você quer descobrir se algum profeta procede do nosso Pai ou não, basta analisar isso. É muito simples. O frio significa, meus irmãos,
as religiões que não têm a palavra do nosso Pai, nem a palavra do Messias. É uma religião fria, como o hinduísmo, o espiritismo. Eles não acreditam no nosso Pai e no Messias. Então é uma religião fria. Entendeu? A religião morna, a azul, a morna, é uma religião misturada. Não precisa estar dentro da religião. Você pode estar fora também, como muita gente está fazendo. Está fora, mas está aqui nesse caso. Então a religião verde, a fria, é o espiritismo, o hinduísmo, religiões que não têm a ver com a palavra do nosso Pai e do nosso Messias. É uma religião fria. É frio. Já a religião quente, pura, imaculada, é a que fala a verdade sobre o nosso Pai e sobre o nosso Messias, que é a palavra, o Messias. Mas 90% da população da Terra está aqui dentro. Na morna, meus irmãos. Na morna. Por que na morna? Porque as pessoas, quando nascem, meus irmãos, toda criança quando nasce, ela nasce quente. Com o Espírito do Pai, pura, sem pecado. Depois ela vai crescendo, crescendo. Aí talvez o pai ou a mãe, muitas vezes a mãe, ou uma tia, uma irmã, geralmente mulher, leva o filho para a religião. E aí ele deixa de ser quente e fica morno. Estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Muito bem. Nosso Pai disse bem claro. Se você quer saber se uma pessoa procede do nosso Pai, você vai abrir agora Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Quem é que procede do nosso Pai? Com essa passagem, você consegue pegar todo o Velho Testamento e fazer uma limpeza. E saber quem procede do nosso Pai e quem procede do Messias. E quem está ensinando hoje, se a pessoa está ensinando a maneira fria, a morna ou a quente. Então vamos lá. Apocalipse 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes. Covardes são pessoas que não têm coragem de falar a verdade. Aos incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. O mais importante aqui, meus irmãos, é o mentiroso. Que eu quero explicar mais sobre os mentirosos. E depois você vai no versículo 22, 15, também diz a mesma coisa. Ficarão de fora os cães. Cães vocês sabem que são os pastores evangélicos, maçônicos, gospel. Padre também entra nesse aqui. Os soldadinhos de Roma também entram nisso. Os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Mais uma vez a mentira. Vamos lá, meus irmãos. Está dizendo que assassino não entra no reino do céu. Está dizendo que covarde não entra no reino do céu. Incrédulo não entra no reino do céu. Pessoas que praticavam sacrifícios a demônios não entram no reino do céu. Então vamos lá, meus irmãos. Tem uma pergunta. Vou escrever o nome aqui, Abraão. Mais uma vez. Tem que explicar sempre. Abraão. Abraão. Abraão, meus irmãos. Ele roubou, ele invadiu cidade, matou alguém. Pergunto, ele roubou, matou alguém, fez sacrifício para animais. Ele lavou o pé de Deus. Lavou o pezinho de Deus. Fez comida para Deus. Vocês acham que Abraão procede do nosso pai ou procede do diabo? Se você tivesse que escolher onde eu colocaria Abraão aqui, meus irmãos, não se esqueça, para o nosso pai morno, ele vomita. É pior do que frio. Porque frio, as pessoas praticam religiões que não procedem do Pai e do Messias. As pessoas não sabem quem é o Pai e quem é o Messias. Por isso que é fria. A morna são as que conhecem, mas mistura o velho com o novo. E aí deixa morna. Igual o velho é algo frio. O Messias é algo quente. Aí você mistura as duas coisas. Vamos dar um exemplo? Você mistura Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Jesus Cristo e pega Messias, você acaba fazendo uma mistura.
e estragando a palavra do nosso Pai e do nosso Messias. Aqui está Abraão. Onde você acha que Abraão deveria se encaixar nesse lugar? Pergunta, irmãos. Aonde? Pergunto para você, irmão Rubens. Onde você acha que Abraão deveria se encaixar nesse lugar? Abraão fez sacrifício, lavou os pés de Deus, conversou com Deus, comeu com Deus. Irmão Rubens, se o Deus não tinha braço, pé, mão, boca, como que o Deus de Abraão comeu, bebeu com ele? Explica isso para mim e para nossos irmãos, irmão Rubens. Como está escrito para mim no ser que os mentirosos não herdarão o reino do céu, é bem claro. Abraão era uma pessoa morna, procedia do diabo. Tenha dúvida, pessoa morna. Isaac, a mesma coisa. Isaac, a mesma coisa. Fazia guerra, invadia a cidade, matava pessoas. Procede do nosso pai? Pessoa morna, procede do diabo. Jacó, mais outro. Brigou com Deus, fazia sacrifício. Não se esqueça, quando o diabo queria entrar no corpo de uma pessoa, ele fazia uma oferenda para ele. Ó, eu te ofereço. Abraão tinha dinheiro, já era rico, então Abraão não precisava de dinheiro. Então o diabo falou assim: ó, eu te dou muitos filhos. E aí Abraão aceitou e abriu as portas e Satanás entrou. Assim como entrou em Judas. E Jacó brigou com Deus. Falou com Deus. Procedia do nosso pai. Conforme Apocalipse, meus irmãos, você consegue limpar o Velho Testamento inteiro. Olha aqui, ó, Jacó é uma pessoa morna. Metade fria e quente. Morno, o pai vomita. Pai vomita Abraão, pai vomita Isaac, o pai vomita Jacó. E outra coisa, olha um detalhe. O Messias disse: a ninguém na terra chamais de pai. E o povo inteiro do judaísmo chamava Abraão de pai. Pai por quê? Porque Satanás habitava nele. E o pai daquelas 12 quadrilhas de Israel era Israel, o próprio diabo. Então Jacó era uma pessoa morna, procedente do próprio diabo. Agora vamos chegar mais agora no futuro. No futuro. Faço uma pergunta, irmão Rubens, para o nosso irmão Rubens. Irmão Rubens, se você fosse dizer em qual situação você está hoje, qual dessas 13 situações você diria que você está, irmão Rubens? Você seria um homem frio, um homem morno ou um homem quente, irmão Rubens? Pergunto para você, irmão Rubens. Em qual dessas situações você está? Melhor, irmão Rubens. Em qual situação que eu estou? Muito bem. Para explicar de novo. Irmãos, tentem entender o que eu estou falando. No livro de Apocalipse diz bem claro: os covardes, mentirosos não entram no reino do céu. Isso vale desde Adão até o último ser humano na terra. O amor ao Pai, o amor ao próximo e crer no Messias vale desde Adão até o último homem na terra. Então pergunta, irmão Rubens, em qual situação você acha que você está aqui, irmão Rubens? Fria, morna ou quente? Pergunto mais, irmão Rubens. O povo aprendeu errado a chamar Jesus Cristo. Foram anos nas sinagogas evangélica, maçônica, gospel, ou na sinagoga romana, católica do Império Romano, aprenderam a chamar o Messias de Jesus. E aí, irmão Rubens, muitos, a quem você chama de irmão, vieram com uma doutrina diferente. Trouxeram o judaísmo de volta.